doutor Ricardo Rabelo, Boa tarde. nobre representante do Ministério Público, e nós vamos conversar sobre crimes fiscais. Ele vai falar sobre a estrutura de investigação, como funciona hoje o Ministério Público, né? Seja muito bem-vindo, doutor Ricardo Rabelo. Muito obrigado, um prazer e uma honra. Toda nossa. Dr. Ricardo Rabelo de Moraes, ele é promotor de justiça há 21 anos, ele passou no vestibular menino, graduado em Direito pela Universidade de Fortaleza, especialista em Direito Processual Civil pela Unifor, especialista em Direito Público pela Escola Superior do Ministério Público do Ceará e coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal do Ministério Público do Ceará e coordenador do Grupo Operacional do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Ceará, o CIRA. É isso, doutor Ricardo? É isso, né? Eu estou na coordenação do GAESF, né, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal desde 2017. Né? Na verdade, a coordenação eu assumi em 2018. Entrei no grupo em 2017, estou lá desde então. E quanto ao CIRA, a gente pode falar um pouquinho mais do CIRA, que eu acho muito interessante, essa união de esforços entre as instituições, sempre visando o interesse público, evidentemente. Mas eu estou lá desde então, desde 2017. O CIRA foi criado já em 2019. E será, portanto, um prazer aqui falar um pouco da estrutura organizacional dessas instituições, desses órgãos, como a gente trabalha, até de uma forma bastante transparente. Claro. E temos, inclusive, como fundamental o exercício da advocacia no decorrer dessa nossa atividade, que a advocacia esteja presente durante todos esses processos de investigação, naquilo que for legalmente permitido, evidentemente, porque eu acho que dá mais segurança, inclusive, mais transparência, e é isso que a gente preza no nosso trabalho. Nós tivemos e temos hoje grandes nomes que foram líderes do Ministério Público. Hoje nós temos o doutor Pinheiro, não é isso? O chefe hoje do Ministério Público. É o doutor Manuel Pinheiro. Já foi, inclusive, promotor na ordem tributária. Exatamente. E é uma das profissões, é um dos lados que o jurista, né, que o estudante de direito, ele pode seguir. Né? E assim, para o senhor, como foi essa primeira escolha em ser promotor, em estudar e passar num concurso para o Ministério Público? Isso aí foi desde a faculdade, na verdade. Eu já admirava bastante a instituição, o formato que a instituição ganhou após a Constituição de 88. Então, quando me formei, o meu foco já foi essa questão de concurso, mas sempre direcionado ao Ministério Público. E aí tive a graça, o privilégio de ter sido aprovado no concurso de 2001, assumi em 2002. E estou lá desde então muito feliz e buscando honrar a instituição e honrar a nossa consciência também dentro de um Estado de Direito. Com certeza honra. Eu tive também a grata satisfação de compor a banca de concurso. Eu acho que não sei se foi o último ou o penúltimo concurso para o Ministério Público. Eu fui representante da OAB na época, né? E tem sido um concurso cada vez mais concorrido, disputado. Sim, né? Grandes nomes, pessoas que são extremamente capacitadas, vêm passando, né? Tanto para todos os concursos, né? Quem terminou hoje a graduação, ele tem como concurso o Ministério Público, a magistratura, as procuradorias, que é a advocacia pública, né? Podem ser delegados e os servidores em geral, ou entrar realmente na advocacia, que é uma profissão apaixonante, né? Necessária, claro. Né? Que todos nós estamos de braços dados, sejam os advogados ou os membros do Ministério Público ou a magistratura, de braços dados para realmente fomentar a justiça. Né? Estamos irmanados. Um precisa do trabalho do outro. Eu penso dessa forma mesmo, doutora Janaína. Eu acredito que cada instituição tem o seu papel dentro desse sistema de justiça. Né? E um alimenta o outro. Claro, o Ministério Público tem lá suas atribuições bem definidas e ilimitadas, limitadas pela Constituição Federal, pelo ordenamento jurídico. A advocacia, a OAB tem seu papel fundamental no acompanhamento desse trabalho,
o Poder Judiciário também, a polícia, enfim, eu acho que é assim que a gente deve seguir. Eu acho que eu já tive a honra de criar e compor a Comissão de Concursos Públicos, porque eu entendia e entendo que o bom servidor público, o bom magistrado, o bom promotor, procurador, ele precisa de uma peça elucidativa que traga luz aos fatos, à situação, para que ele possa ali administrar o processo e a gente chegar, né, realmente na busca da verdade real dos fatos, seja ela na parte penal, ou trabalhista, ou tributária, ou civil, seja ela na esfera que for, né? Então, eu acho que realmente devem ser entidades co-irmãs, eu entendo assim, né? E aí, entrando no nosso assunto mais técnico, né, eu gostaria de entender melhor, né, do senhor sobre a estrutura do CIRA e do GAESF. Como é que ele funciona hoje, há quanto tempo, né? Se é realmente alto o índice de pessoas que sonegam, né? Tem até uns números aqui. Veja bem, a criação do GAESF foi em 2016. Ela, na verdade, ela vem de um processo já anterior dentro do Ministério Público. Havia os centros de apoio, núcleos de apoio, voltado para essa questão dos crimes contra a ordem tributária. Até que em 2016 foi criado, por um provimento inicialmente do então Procurador-Geral de Justiça, o GAESF, a exemplo do que já vinha ocorrendo no Ministério Público de outros estados brasileiros. Um grupo de investigação especializado, voltado para aquele tipo de prática infracional. Os primeiros passos foram até um pouco tímidos, né? Enfim, nós trabalhávamos apenas com as representações fiscais que eram encaminhadas e ainda são pela Secretaria da Fazenda. Mas, com o passar dos anos, essa atuação foi expandindo, né? Hoje nós temos 3 promotores de justiça no âmbito do GAESF, mas trabalhamos numa parceria institucional, evidentemente, mas muito profícua, muito eficiente com a Secretaria da Fazenda e quando coloca-se dentro do CIRA também com as outras instituições, mas a gente já fala um pouquinho do CIRA daqui a pouquinho. Sim. Então, o GAESF hoje, a gente trabalha com três linhas, 3 frentes. Uma é aquela linha tradicional das representações fiscais que são encaminhadas após o trânsito em julgado na esfera administrativa, lá pelo CONAT, enfim, quando transita em julgado, é feito o lançamento definitivo do tributo, verificada a infração, confirmado o auto de infração, com decisão transitada em julgado lá na esfera administrativa, até em respeito mesmo à súmula vinculante número 24, lá do Supremo Tribunal Federal. Finalizado o procedimento, a Secretaria da Fazenda faz uma representação fiscal e nos encaminha a íntegra do processo administrativo tributário. Essa remessa, inclusive, a constitucionalidade foi ratificada agora recentemente pelo tema 990 do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que é constitucional esse compartilhamento com os órgãos de investigação. Então, essa é uma linha que nós atuamos, recebendo a representação fiscal, havendo indícios da prática de crime contra a ordem tributária, nós instauramos um procedimento investigatório criminal e então partimos para identificar quem são os responsáveis pela empresa, pelos responsáveis por aquele ato teoricamente, supostamente fraudulento, passamos a ouvir até para identificar o dolo. E se tem dolo? Porque é bem verdade que, via de regra, o Supremo entendeu que, em se tratando de crimes contra a ordem tributária, basta o dolo genérico, com exceção dos crimes de apropriação indébita tributária, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, que é o dolo aí específico. Mas, em se tratando de crimes contra a ordem tributária, o Supremo entendeu que basta o dolo genérico, mas é preciso ter dolo, né? Então, nós às vezes nos deparamos com alguns procedimentos. Nós não discutimos a questão da constituição do crédito tributário. Isso aí já foi discutido no CONAT. A questão que nós discutimos lá é a autoria e o dolo, porque às vezes nós já tivemos, por exemplo, uma investigação nossa que envolvia combustíveis e a Secretaria da Fazenda identificou uma omissão de entrada e de fato havia omissão de entrada, e aqui só exemplificando mesmo. Mas constatou-se depois que esse combustível, quando era adquirido na região sul-sudeste, numa temperatura X, nesse trajeto para o Nordeste, a temperatura aumentava e o combustível se expandia. Então chegava aqui com outro volume.
Então não havia um dolo de omitir a compra do mercado de parte. Existe uma questão Existe uma química. questão química envolvida nisso tudo, entendeu? Então É. isso a gente verifica essa questão toda. Então, às vezes, quando realmente nós não identificamos a prática de um dolo, às vezes um erro de interpretação legislativa nessa miscelânea toda de legislação tributária que a gente tem, quando envolve vários estados, uma transação de vários estados, e às vezes é possível que tenha uma interpretação diferente, que a empresa, olha, minha interpretação sobre essa norma era desta forma, e não desta forma como o fisco entende, né? E às vezes existe até uma discussão na seara civil sobre esses assuntos, e a gente não pode tratar, portanto, tudo como um ato delituoso quando a gente verifica realmente que não havia o dolo de fraudar o fisco. Né? Então, essa é a primeira linha de atuação que nós agimos. Pegamos as apresentações fiscais e aí ouvimos. Normalmente nós concedemos, inclusive, um prazo para que o investigado, caso queira, apresente uma defesa por escrita, junte os documentos que desejem. Uhum. Isso não havia nenhuma obrigação nossa de estabelecer uma espécie de contraditório mesmo. Né? Sim. Mas nas apresentações fiscais, nos PICs decorrentes das apresentações fiscais, nós temos esse hábito de abrir essa oportunidade para o investigado, por meio de um advogado, apresente uma defesa técnica, explique essa questão, junte a documentação que você entender interessante, para que a gente possa averiguar, repito, não questão da constituição do crédito, porque isso já foi definido lá na esfera administrativa, mas para identificar a questão da autoria, para identificar a questão, em especial, do dolo. Se houve realmente aquela intenção de fraudar o fisco, nem que seja um dolo genérico, como basta para a caracterização desses delitos. Então, o que acontece? Essa é a primeira linha. Né? E aí passa pela NPP também, aí é um outro assunto interessantíssimo que a gente pode falar. Uma segunda linha de atuação são as demandas que vêm do CIRA. Né? O CIRA é um comitê, vou abrir um parênteses aqui para a gente falar um pouquinho do CIRA, se você não me permitir. Uhum. Claro. O CIRA é um modelo nacional, teve início em Minas, já há um bom tempo, que deu muito certo. Né? Porque se chegou à conclusão que combate a crimes contra a ordem tributária não se faz sozinho. Eu digo em termos de instituição. Muito difícil o Ministério Público sozinho combater de forma eficiente as fraudes fiscais estruturadas sem um apoio institucional, uma parceria institucional da Secretaria da Fazenda, da Procuradoria-Geral do Estado, por exemplo. Então, é interessante que ocorra essa parceria. Então, em Minas, eles tiveram já essa iniciativa de criar o CIRA, um Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos. Sim. As instituições se uniram formalmente e com esse propósito de recuperação de ativos. E isso passa tanto pela tentativa de recuperação de ativos na esfera civil, por meio das execuções fiscais, enfim, como também pela persecução penal. Né? Então, foi um modelo que deu muito certo lá em Minas e começou a se espalhar pelo país. Né? E aí, até que em 2019, por meio do ato normativo número 1, ato normativo conjunto número 1, 2019, assinado por diversas instituições, nós criamos o CIRA, aqui no estado do Ceará. E o CIRA hoje aqui, o modelo dele é muito parecido com o do Rio Grande do Sul. Ele é uma espécie de bicameral, digamos assim. Existe um grupo diretivo, que é composto pela chefia das instituições, né, pelas instituições representadas por suas chefias, o Ministério Público, a Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Segurança Pública, a Procuradoria-Geral do Estado e o Poder Judiciário, no grupo diretivo. No grupo operacional, são membros dessas instituições, com exceção do Poder Judiciário, por questões de imparcialidade do Poder Judiciário. Né? Não faria sentido o Poder Judiciário participar do grupo operacional. Mas existe esse grupo diretivo, né? E o próprio nome diz, estabelece algumas diretrizes, enfim, algumas metas. Uma delas, inclusive, que é uma meta permanente do CIRA, é o combate às chamadas apropriações indevidas tributárias. Né? A atuação do CIRA já recuperou para o Estado, em termos de valores efetivamente já devolvidos, entre valores pagos e mudança de comportamento, já mais de 80 milhões e outros 70 de parcelamento, então já foi mais de 150 milhões de valores que estão sendo restituídos ao Estado do Ceará, ao Importantíssimo. fisco, e em função da atuação direta do CIRA, dessas instituições. Né? E uma coisa interessante, nós prezamos primeiro pelo diálogo,
porque os crimes contra a ordem tributária, eles têm uma peculiaridade interessante. A lei diz que uma vez, seja antes do recebimento da denúncia, uma vez parcelado o débito tributário, suspende qualquer tipo de persecução penal. Sim. Né? E pago, quitado, é extinta a punibilidade. Sim. Então, o que é que nós fazemos? Como os crimes contra a ordem tributária têm essa peculiaridade, nós, em se tratando de apropriação indébita de natureza tributária, nós, anualmente, às vezes 2 vezes mesmo por ano, nós que eu digo do CIRA, nós nos reunimos, elaboramos uma lista com critérios 100% objetivos, não há margem nenhuma de subjetividade, nós escolhermos essa ou aquela empresa, nós estabelecemos critérios de valores, de quantidade de meses de tributo declarado e não recolhido, enfim, são critérios 100% objetivos, é elaborada uma lista, então nós convidamos, é um convite que nós fazemos, para os representantes dessas empresas, para uma reunião com os membros do grupo operacional do CIRA. Então nós sentamos numa mesa, nos reunimos, mostramos a situação é essa, em tese é uma conduta típica e antijurídica, portanto é uma conduta que pode ser considerada delituosa, as consequências que isso pode chegar, mas não é interesse nem do Ministério Público, nem do Estado, prejudicar a atividade empresarial de ninguém. E até porque quando nós ingressamos na seara penal, se chegarmos até o oferecimento da denúncia, nós oferecemos também umas cautelares, e aí bloqueio de bens, bloqueio de ativos, que nós solicitamos, e isso nós não temos um interesse nisso, porque o que nós queremos é que o contribuinte regularize, evidentemente, os seus débitos e continue a sua atividade. Mas a gente também não pode descurar da esfera criminal. Certeza. Né? E eu acho importante esses braços estatais, nessas instituições, porque nós temos que ter um olhar que tem uma diferença entre o sonegador, que é o criminoso, e o devedor, que nem sempre são as mesmas pessoas. Perfeito. Né? Nós temos que realmente apurar para retirar, né, quem é o devedor, aquela pessoa que está devendo por motivos outros, muitas vezes até por uma questão de sobrevivência, né? Porque aqui no Ceará tem um dito entre os advogados que atuam nessa área de crimes fiscais, que existe realmente aquele não pagamento por sobrevivência da empresa. Né? E aí, que não justifica, não estou fazendo aqui apologia ao crime, não seria isso, mas também, de outra forma, existe aquela pessoa que ela deve por questões outras e não é um criminoso, né? Não é um sonegador, ele não está fazendo apropriação indébita, ele não está fazendo, né? São situações outras que precisam realmente de um olhar mais apurado de especialistas, né? Para que venha realmente trazer aquela situação. Né? E são empresas e são contribuintes, né, que realmente eles precisam. Eu acho interessante que tenha nessas instituições. Né? E aí, doutor Ricardo, como está hoje o funcionamento? Quantos processos vocês têm hoje tramitando dentro dessas instituições? Do GAES hoje eu acredito que nós temos em torno de... Eu poderia, mas eu posso estar enganado, mas eu acredito... Uma média. Eu acredito que hoje, em trâmite, uns 80 ou 90 procedimentos investigatórios criminais. Mas a senhora falou uma coisa interessantíssima, assim, porque nós temos esse olhar. Né? Em primeiro lugar, assim, é preciso compreender a função do Ministério Público nesse processo todo. Né? A Constituição atribui ao Ministério Público a titularidade da ação penal, né? Da persecução penal, né? No que diz respeito a crimes... Até de fiscalização, né, doutor? Pois é. Então, às vezes confundem um pouco a nossa atividade, como se eu já ouvi muito isso, e eu acho isso uma injustiça tremenda. O Ministério Público está sendo utilizado para cobrar tributo, não tem absolutamente nada a ver com isso. Né? Até por questão de dever funcional. Nós tomamos o conhecimento da prática de uma conduta delituosa, nós temos dever funcional investigar. Se tiver que arquivar, arquiva. Né? Evidentemente que isso pode ter uma repercussão na esfera de arrecadação do Estado, mas esse não é o nosso foco, né, na atuação do Ministério Público. Nossa atuação do Ministério Público é o que diz a Constituição. Né? Nós temos esse dever funcional. Mas sabemos separar
esse joio do trigo, né? Porque isso é até uma orientação, inclusive, dos países membros da OCDE. E o que é que eles dizem? A orientação lá é o seguinte, olha, o Estado ele tem que fornecer todos os meios necessários para que aquele contribuinte que está passando por uma dificuldade possa se recuperar. Sim. Agora, ao mesmo tempo, tem que agir com o braço firme com relação àqueles que têm na sonegação a sua atividade principal, o seu foco principal, porque isso tem um impacto terrível no aspecto econômico também, sabe, de planejamento do poder público, de concorrência, né, desleal. Para as outras empresas que estão sem dúvida, pagando, porque, doutora, né, tem gente que às vezes, para funcionar, tem alguns contribuintes que para funcionar precisam, por exemplo, de capital de giro e vão pedir dinheiro emprestado no banco, e aí esse dinheiro não é de graça, ele tem juros e tudo. E tem outros que digam, olha, eu não vou pedir dinheiro emprestado para banco, não. Eu vou pegar esse dinheiro de tributo e vou me financiar com esse dinheiro de tributo. Sem pagar. A gente tem estatísticas hoje que mostram que o índice de recuperação de ativos por meio das execuções fiscais é de apenas 2%. 1 ou 2%. Isso quer dizer que cada de cada, vamos lá, R$100 sonegados, R$1 ou R$2 é que volta para o cofre público. Então, há muitos contribuintes que fazem esse cálculo. Eu digo, então deixa aí para a execução fiscal que eu vou aqui pegar esse dinheiro e vou me financiar, que é muito mais interessante. Né? E aí começa a jogar, não está pagando tributo, bota o preço do produto no mercado de forma mais barata, porque não está pagando tributo, e como é que o outro que está pagando tributo vai concorrer? Então isso tem um impacto assim, relevantíssimo nesse aspecto. Então são essas várias frentes. E uma outra terceira frente da atuação do GAESF diz respeito às fraudes fiscais estruturadas. Essas são investigações bem mais complexas. São crimes coligados com lavagem de dinheiro, são crimes maiores, não é isso? Perfeitamente, perfeitamente. Nós tivemos exemplos recentes da nossa atuação, algumas fruto da nossa parceria do Ministério Público com a Secretaria da Fazenda, tudo por meio de convênios, é bom deixar isso bem claro. E outros frutos da participação, inclusive, do CIRA. Nós tivemos em 2019, nós deflagramos, por exemplo, a Operação Alumínio, no setor de alumínio. Foi sem dúvida, a maior operação de combate à sonegação fiscal e lavagem de dinheiro da história do estado do Ceará. Pegou um grupo eles tinham dezenas de empresas de fachada, nós pedimos um compartilhamento, por exemplo, com autorização judicial, e nós compartilhamos com o Ministério Público de 14 estados brasileiros, porque a ramificação se espalhava pelo país inteiro. Era uma empresa que foi... A Cefaz finalizou as autuações decorrentes dessa operação alumínio em mais de 800 milhões de reais no grupo. Valor altíssimo, né? Um valor absurdo. Né? Tivemos mais recentemente a Operação Escócia, no setor de bebidas, enfim, que estava prejudicando de forma absurda a concorrência. E era um sistema bem elaborado e fraudulento, que envolvia também empresas de fachada, simulação, lavagem de dinheiro, enfim. Então, essas investigações elas são um pouco mais complexas e demandam um pouco mais de... Uma curiosidade, doutor Ricardo. Como aparecem esses crimes? É o concorrente que entrega ou é o próprio fisco que vai lá e vê? Às vezes nós recebemos denúncias também, às vezes de concorrente, mas nós temos muito cuidado com isso. Sim. Para saber se existe um elemento realmente Eu acho que tem que ser um dos maiores cuidados. Ou se é uma questão querendo prejudicar um concorrente ou outro. Sim. Mas, normalmente, essas denúncias, na verdade, são oferecidas, são apresentadas à própria Secretaria da Fazenda, que já faz um estudo preliminar e compartilha algumas informações conosco. Que foi super bem capitaneada pela Fernanda, né? Muito. A doutora Fernanda era um entusiasta, ainda imagino. Estudiosíssima. Né? Estudiosíssima e uma entusiasta do CIRA. Sim. Ela é uma entusiasta do CIRA. A época da Operação Alumínio, inclusive, ela estava à frente da Secretaria da Fazenda, e inclusive nas outras fases, né? Porque foram 3 fases, uma inclusive envolvendo alguns servidores da própria Secretaria da Fazenda, envolvendo questões relacionadas à corrupção. E ela sempre foi uma entusiasta do CIRA, desta parceria institucional. Então, foi muito frutífero aquilo ali. Acredito. Como tem sido ainda, né? Sim. É um trabalho que é perpetuado, né? E quanto mais ele vai se solidificando, mostrando eficiência, eu acho que ele vai recebendo a aceitação do público, né? Porque se existia
em um primeiro olhar, algum tipo de preconceito, quando ele vai se mostrando a efetividade, a razão dele de existir, né? Então, acho que a sociedade vai aceitando de uma forma melhor. Né? Eu acho que tem isso em qualquer trabalho, né? Em qualquer profissional, em qualquer entidade, tem primeiro esse olhar duvidoso e ao tempo vai se sendo respeitado, vai sendo aceito, né? E vai crescendo. E é por isso que eu faço questão sempre que me convidam para participar, sempre que eu tenho a oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho, é justamente para desmistificar um pouco essa ideia de que, seja o Ministério Público, seja o CIRA, de nós estarmos perseguindo contribuintes de forma alguma, muito pelo contrário. Né? O que nós agimos é para que a gente possa tentar manter o máximo possível o respeito ao ordenamento jurídico. Né? E que se crie um ambiente de concorrência leal. Sim. Entre os contribuintes. Né? Você vê, antes de vir para cá, eu dei uma olhada na dívida ativa do Estado do Ceará desde 2016. E ela? Da dívida ativa, não estou falando de dívida pública do Estado, estou falando de dívida ativa inscrita. Certo. 2016 girava em torno de mais de 8 bilhões. 2018 já passou para 12. 2021 já foi 13 alguma coisa. Ano passado fechou quase 15 bilhões de reais inscritos em dívida ativa. Quer dizer, está aumentando. Né? O Estado do Ceará inteiro arrecadou o ano passado inteiro de tributos estaduais pouco mais de 18 bilhões. Né? Quer dizer, quase a arrecadação do ano inteiro de débitos inscritos em dívida ativa. Né? Então, e isso é porque as instituições têm agido forte, porém dentro do que autoriza. Com parcimônia. Claro. Com né? parcimônia sempre, é Eu importante. disse, a própria questão da apropriação dentro do CIR, a gente chama primeiro para conversa. Nós convidamos para uma conversa, olha, a situação é essa. Resolva primeiro, já que a lei permite que o parcelamento, a inserção do parcelamento suspende a persecução penal, tente resolver primeiro. Eu que estou do outro lado, que sou advogada, né, do contribuinte, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, o impacto de uma dívida, né, do recebimento de uma dívida, de um recebimento de um artigo ali, que ele está... Artigo que eu digo de uma pena, né, que ele está ali recebendo de uma notificação, de uma intimação, é muito grande para aquele contribuinte, seja pessoa física ou pessoa jurídica, que tem a pessoa física por trás, quando ele não é realmente um devedor. Quanto mais, e aí já é outro ponto que a gente vai começar a falar, né? Quando ele realmente não é uma pessoa que ele não está programado a fazer aquilo, ou não queria fazer aquilo, né? Por algum motivo, ele é levado ou aconteceu de realmente não pagar aquele imposto, ou pagar de forma errada, ou até o que a gente estava conversando antes do nosso de começar a gravação, a questão realmente da ausência da entrega de obrigações acessórias. O que muitas pessoas não sabem, né? Mas ela também gera multa, gera juros, né? Geram formas de penalizações, né? O que muitas vezes o contribuinte ele não sabe, né? E como é que está essa questão hoje? Como é que está esse entendimento do devedor quanto mais? Essa questão do devedor quanto mais é interessante, porque a lei é muito clara, né, que deixa claro que a questão de apropriar-se do tributo descontado do adquirente da mercadoria. Mas havia uma certa divergência, inclusive no âmbito do STJ, uma turma entendia de um jeito, outra turma entendia que era crime, outra turma entendia que não era crime. Essa questão foi levada para a terceira sessão do STJ, salvo engano, e o STJ entendeu de olha, é crime. Mas o contribuinte, então, recorreu para o Supremo Tribunal Federal, que aí acabou fixando uma tese de repercussão geral, no sentido de que realmente a conduta, mas inseria alguns critérios, entre eles principalmente a contumácia e o dolo de apropriação. Né? O voto do ministro Barroso é interessantíssimo, inclusive. Porque muito rico. E aí ele dá aquelas diretrizes. Ele dá aquelas diretrizes, ele fala olha, se o valor inscrito na dívida ativa for maior do que o capital social integralizado, se não há tentativa de regularização de débito, e se há utilização de laranjas. Então, dá uns critérios que você pode dizer, olha, realmente havia um dolo aqui nessa conduta dele. Né?
E isso foi uma decisão importantíssima do Supremo, porque se o Supremo entende que aquilo não era crime, que essa conduta não é crime, não é típica e antijurídica, não tivesse validado lá no artigo 2º da Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária, seria uma espécie de carta branca, assim. Eu digo, olha, só não fraude, então mas declara e não recolha que está tudo certo, né? E, felizmente, o Supremo decidiu dessa forma, né, de estabelecendo esses critérios de contumácia e de dolo de apropriação. E isso tem sido uma pauta realmente permanente do CIRA, nesse aspecto. Nós utilizamos, para a definição do que é a contumácia, de uma legislação, inclusive, estadual, que define o que é o devedor contumaz. Existe uma lei de 2017, e estabelece, inclusive, algumas penalidades, de maneira administrativa, de inserção no regime especial de fiscalização, enfim, para aqueles devedores que são considerados contumazes. A gente não está falando de fraude, está falando da apuração mensal, normal, declarada, informada, não uma fraude nenhuma, só declara, mas não recolhe. Apura o débito, apura o imposto a pagar, mas não recolhe. Do contribuinte desorganizado, digamos assim. Ou desorganizado ou realmente intencionado a não recolher. Eu não sei se eu estou fazendo uma leitura muito rápida, doutor, mas eu acho que a grande maioria são contribuintes que não são, como é que eu posso dizer, que não têm a intenção, né? Que não são ligados realmente à lavagem de dinheiro, ao crime. Eu acho que é um pequeno público. A grande maioria realmente... No que diz respeito à apropriação indébita, via de regra, nós não temos uma correlação com lavagem de dinheiro. Sim. Realmente são contribuintes que apuram o imposto, declaram e não recolhem, certo? Mas muitos fazem isso de forma proposital, de forma de não vou pagar imposto e vou investir da minha própria empresa. E isso tem sido objeto de combate pelo CIRA e pelo HS, consequentemente. E isso tem ocorrido muito. Né? Esses valores que eu me referi agora há pouco, de 150 milhões, é tudo fruto da apropriação indébita tributária. Né? Todos compreenderam a importância desse assunto e eu acredito que isso é uma questão até mesmo cultural. Eu não sei se cultural, mas às vezes também de, sei lá, desorganização, às vezes sobrevivência da empresa. Aqui no Nordeste nós temos aquele empreendedorismo que é aquela pessoa que vende o salgadinho na porta de casa e vai crescendo, né? Que faz aquele jantar na porta de casa e vai crescendo e vira um grande restaurante, né? Então a gente tem esse empreendedorismo muito forte. E aí, de uma outra parte, o que eu observo na minha experiência também de 20 anos, sou como o senhor, comecei a fazer faculdade menina, né? E as pessoas ainda não têm o costume do médico ou do advogado preventivo. Isso está se tornando agora. Né? Então, eu acho muito importante, porque quando você começa a crescer, quando você vai comprar uma casa, quando você vai casar, você pode usar de forma preventiva o advogado. Né? Porque ele o que se chama de compliance. Exatamente. Hoje, né? Inclusive na área tributária. É o planejamento tributário. Né? Você pode agregar. Inclusive, quando eu fiz o meu LLM em Direito Empresarial na FGV, hoje em dia o advogado ele participa da gestão da empresa, dizendo o sim e o não, o que pode, o que não pode, e o que pode, o que não pode, dentro da legalidade. Né? Você veja que nós temos grandes exemplos de planejamentos tributários como o Sonho de Valsa, como a Coca-Cola agora, não sei se o senhor bebe Coca-Cola, mas de primeira era 0, hoje é sem açúcar. Se você for ver no rótulo da lata de Coca-Cola, ela não se chama mais Coca-Cola 0, é Coca-Cola sem açúcar. Isso aí tem que ser outro podcast para a gente conversar, mas isso aí é o planejamento tributário. Né? Eles trocaram o Sonho de Valsa de chocolate por wafer. Né? Então, eles zeraram o imposto federal. Já muda a tributação. Quer dizer, você zera o imposto de uma forma legal, você não danifica o Estado, você não suja o seu nome, você não traz dano à sua família, né? E você faz um trabalho dentro do seu imposto, né? dentro da sua carteira de impostos a serem pagas, de uma forma a deixar a sua
liquidez, a sua economia mais fluida. Né? Então, eu acho que aí, doutor Ricardo, eu concordo com o senhor que é um problema cultural. Porque o que eu vejo na grande maioria das empresas, de médio e pequeno, e as que estão iniciando, que aqui no Ceará nós temos muitas empresas familiares ainda, né? Ainda não tem, na grande maioria, essa questão do acompanhamento do advogado. Né? Então, eu acho que essa é a grande diferença. Né? Eu estava num grande supermercado da região, que é cearense, né? E aconteceu um fato e eles não sabiam como agir. Né? E eu, como advogada, eu olhei assim, vem cá, vocês têm um corpo jurídico aqui para tirar essa dúvida e tudo. E o gerente e os fiscais de frente de loja, não, doutora, a gente não tem... não, ele nem chamaram de doutora, porque eles não sabiam que eu era advogada. Eles, não, a gente não tem... E começaram a conversar e tal. Gente, faz isso. E eu olharam assim, olha, eu sou advogada. Quer dizer, eles não tinham né, um corpo jurídico nem interno, nem externo que pudesse ligar e dar aquele suporte. E é uma empresa de médio a grande porte. Né? Ela já tem filiais de mercantis, né, de supermercados, enfim. Seja como o local chama, mercantil supermercado. Mas eu acho que esse crime, essa linha tênue entre o devedor e o criminoso, né, entre o que porque se a intenção é eu pagar menos imposto, e eu me permita e me desculpe, mas eu não acho a intenção que seja condenável. Eu acho a intenção justa. Se houver previsão legal, exatamente. Claro. Agora, como você faz, é como um concurso público. A intenção de passar no concurso público é boa. Mas eu tenho 2 meios. Eu posso estudar, fazer cursinho, ler, fazer o que? Concurso, fazer. É o positivo. Mas eu posso estudar, aliás, eu posso pescar, eu posso contratar um grupo de pessoas que façam uma prova pública, que já é outra coisa. Né? O que se quer, na grande maioria, não é o ilegal. Muitas vezes é a forma que se faz. Né? Então, eu acho interessantíssimo que o senhor tenha essa disponibilidade de trazer essa luz. Né? De dizer assim, olha, gente, a gente pode melhorar isso. Porque esse dinheiro, ele é revertido, né? A gente, assim, sabe que o Estado tem um custo e é através dos impostos que esses custos, né? Que a gente sustenta a sociedade. É exatamente isso. Tem escolas que nós temos, e você fala hoje até... que o Estado faz um planejamento. Faz um planejamento, né? De escolas, de polícia, de toda uma situação. Mas, por outro lado, muitas vezes o contribuinte ele já está pesado, né? Pesado de impostos. E aí a gente já entra numa outra fala, que aí eu também deixo o senhor à vontade, se o senhor quiser complementar, né? Sobre a questão da reforma tributária, que ela está batendo na nossa porta, já passou na Câmara dos Deputados, estamos aí no Senado, e eu acho que nós tivemos 2 motivos muito grandes de dever impostos. Uma foi por conta da pandemia, nesses 2 anos que passaram, eu acho que as empresas sofreram muito, todas as pessoas, todos os contribuintes. Né? E agora nós vamos ter um segundo. Se essa reforma passar como ela está passando, doutor Ricardo, eu acho que o senhor já teve acesso à lei, né, como ela está sendo posta para o Senado, eu acho que ela também vai ser um grande motivo para que muitas pessoas soneguem. Né? Ou soneguem não só por questão de interesse, de intenção, mas às vezes por desconhecimento. Né? De complicar ainda mais o sistema. O que eu espero é que a reforma descomplique. Pronto. Que não percam a oportunidade de simplificar a legislação tributária. De simplificar de forma a facilitar o dia a dia do contribuinte. Né? Então, é isso que eu espero da reforma tributária. Né? De já aproveitar esse momento, né? que está sendo discutido no Congresso Nacional, em que eles façam uma reforma tributária que... porque é tanta legislação envolvendo ICMS, por exemplo, e hoje algumas empresas têm negócios em outros estados, e aí tem que conhecer a legislação de ICMS de cada estado, e é um pouco complicado isso, tá? Então, né, eu espero que consigam descomplicar um pouco isso, enfim, e de padronizar alguns procedimentos. Essa é a minha expectativa. Mas pelo que eu vi, ainda não está, esse crivo ainda não está sendo
essa finalidade ela ainda não está sendo alcançada, sabe? E eu acho que está de uma forma muito pesada em cima do serviço, os impostos, né? A reforma tributária ela está batendo de uma forma muito pesada nos serviços em gerais, Em geral. né? Os médicos, os advogados, os engenheiros, quem faz a parte de serviço, né? E não só o profissional liberal, mas a empresa que presta serviço também, ela vai ter essa penalização, né? Ela vai trazer um aporte, e aí eu trago uma preocupação realmente, porque ela vai ter um período, salvo engano, de 8 anos de transição. É longo, né? Exato. É longo. É um período longo. É. Tá no Senado, né? Sim. Vamos ver como é que essa questão vai evoluir por lá. Sim. Né? Mas eu espero realmente que simplifique. Sim. Né? Porque eu acho que quanto mais simples, mais transparente, melhor até a fiscalização. Sim. Né? Melhor até a fiscalização. Sim. E mais fácil da pessoa cumprir, né? Mais fácil do contribuinte cumprir, porque ele vai ter uma forma mais célere e eficaz de dizer, tá aqui, entendi, tá aqui, eu faço, Sim. eu fiz. Sim. Né? Quanto mais você complica, quanto mais você coloca uma coisa distante, né? E falando em complicação, como é que está a questão hoje dos valores, né? Como é que estão hoje os valores a serem buscados, a questão não de valores morais, mas de valores financeiros, né? Até quanto de valor financeiro as persecuções penais elas estão buscando ou então abaixo disso estão sendo perdoadas? Como é que estão hoje esse entendimento? A gente acho que a gente está falando aqui agora de entrar no assunto do princípio da insignificância, né? Isso é um assunto interessantíssimo, assim, porque o STJ, na esfera federal, ele faz referência a uma legislação federal, cujo número agora não me recordo, mas diz o seguinte, olha, na esfera federal, o valor sonegato, se for inferior a R$20 mil, é considerado como insignificante, portanto, não justificaria uma persecução penal. Mas por que 20 mil? Porque a lei federal, ela remete a uma portaria do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, remete ao Procurador-Geral da Fazenda Nacional a atribuição de editar uma portaria e definir a partir de qual valor a Procuradoria poderá dispensar a execução fiscal. Então, foi feito um estudo do custo de uma execução fiscal e tal. Mas o STJ também deixou claro que esse patamar de 20 mil da União não se estende automaticamente para os estados. Portanto, nos estados, disse o STJ, o critério vai ser aquele que os estados utilizarem para dispensar a execução fiscal. Aqui no estado do Ceará, existe uma lei de 2018, 19, se eu não me engano. Foi 17, eu não me recordo agora ao certo. Tem até o número dela aqui. Instrução normativa de 2019-1. Não, mas primeiro tem uma lei, certo, que ela definiu o seguinte. É uma lei estadual. Ela dizia 16381 de 2017. De 2017. Ela dizia que a Procuradoria-Geral do Estado poderá deixar de executar, de promover a execução fiscal, mas ela estabelecia 2 critérios. Um era de, salvo engano, de valores inferiores a 10 salários mínimos, e outro era, podia ser superior, mas desde que, inferior a 60 salários mínimos, mas desde que o débito consolidado total da empresa não ultrapassasse 60 salários mínimos. Então, estabelecia 2 critérios. Essa questão foi judicializada e o juízo da Vara Única dos Crimes contra a Ordem Tributária entendeu que o teto era de 60 salários mínimos. Muito embora a mesma lei permitia que o Procurador-Geral do Estado, por meio de portaria, definisse outro valor inferior. É como se a lei tivesse estabelecido um teto. Mas o entendimento judiciário era esse. Essa questão foi bater no STJ. O STJ também entendeu que era 60 salários mínimos, mas não chegou ao STJ o conhecimento da instrução normativa da PGE de 2019, que estabelecia o valor de 30 mil. Bem abaixo. Bem abaixo. O que acontece? Essa lei de 2017 foi alterada, agora no meio do ano, e
toma como parâmetro a esfera federal. A lei hoje não define o valor. Ela diz que cabe ao Procurador-Geral do Estado, por meio de portaria, definir qual é esse valor que o Estado poderá deixar de executar. Certo? Então, é esse valor a ser definido pelo Procurador-Geral do Estado por meio de portaria que nós utilizaremos como um dos critérios para a aplicação do princípio da significância. Né? Essa portaria ainda não foi publicada, nós estamos aguardando, isso é uma prerrogativa do Procurador-Geral do Estado, e vamos aguardar. Quando eu digo é um dos critérios, porque como a aplicação de princípio da significância, inclusive para outros delitos, a gente tem que ver também a questão do histórico, do antecedente, enfim, do sonegador. Mas é um ponto principal, né? Esse valor que ainda está, a lei é muito recente, né? Nós estamos aguardando, então, a publicação da portaria por parte do Procurador-Geral do Estado. Então, hoje ainda não está bem definido, porque falta essa portaria que eu acredito que deve estar já na iminência de ser publicada. Entendi. Excelente. Né? Porque eu acho Nesse que é um sentido. ponto muito importante, Sim, né? sem dúvida. Sem Por dúvida. mim, ficaria nesse valor de 60 mil. Até porque hoje eu entendo que nós somos um estado rico e eu acho que a ação judicial ela também tem um valor para o Estado. Né? Então, assim, também não compensa o Estado ele judicializar tudo. Né? Então, acho que há valores que ele poderia perdoar. Mas eu não sei se eu soube de um caso, eu não sei qual foi o Tribunal Superior, que o advogado, não foi nem advogado, foi defensor público da parte, que não foi crime fiscal, foi roubo realmente por alimento. Foi alguma coisa que a pessoa entrou e roubou numa loja, numa padaria por alimento, né? E era uma situação bem atípica, porque eu acho que foi um pão, foi uma coisa assim bem simples, né? E o STJ não reconheceu o princípio da significância. Eu não sei se o senhor chegou a saber dessa situação. Vira e mexe a gente se depara com essas situações um pouco. Não sei se viram talvez o antecedente dele, talvez... Não, parece que não tinha antecedente. É uma situação bem esdrúxula mesmo, né? Assim, Entendi. ao meu ver, né? E aí, às vezes... E aí, por que eu estou citando esse caso, embora seja fora da esfera tributária? Mas é dentro do mesmo princípio. Quando você bota um critério objetivo, ele protege o contribuinte e protege o Estado. Né? Ele protege os entes para você ver o limite de aplicabilidade naquelas situações. Né? Então, eu acho que fica muito bem delimitado quando você aplica essas situações. Você tem um critério objetivo, que o valor é esse. Sim, Né? O valor é esse, o objetivo é esse. E é esse valor que nós estamos esperando a publicação da portaria. E é uma os prerrogativa. processos estão parados ou estão em tramitação? Recentemente foram objeto de muitos recursos por parte do Ministério Público contra as decisões da Vara dos Crimes contra a Ordem Tributária, porque utiliza-se hoje um critério de 60 salários mínimos, salvo engano, que era o critério da lei antiga, mas essa lei foi revogada e nós entendemos, inclusive, que há uma interpretação equivocada porque foi ignorada a instrução normativa que existia. Né, que existe ainda, não está em vigor, só que a atual lei fala em publicação de portaria. Então, existe ainda uma discussão jurídica em torno disso e esse valor ainda não foi definido. Está ainda... hoje tem essa instrução normativa, mas como a lei fala em portaria, aí é naquela discussão se a instrução foi recepcionada como portaria, mas ou se o Procurador-Geral do Estado vai publicar uma portaria, isso aí é uma prerrogativa também dele de fixar esse valor e nós estamos aguardando. Não, mas eu acredito que deve ser em breve. Entendi. Então, esses processos, eles estão em tramitação? Estão em tramitação. Então, os contribuintes devem estar ávidos para saberem desse valor? Eu acredito que sim. Deve sair em breve aí essa portaria. Vamos aguardar. Sim. E aí, sobre essas estruturas que nós conversamos e que o senhor hoje tão bem coordena, eu quero lhe parabenizar pelo trabalho à frente do Nobre. É um trabalho conjunto lá com os outros. Parabenizar todos que fazem parte, ao Nobre coordenador que fundou, que teve esse olhar também, né, de essa visão, porque é muito importante a visão realmente da pessoa de trazer esses braços para poder realmente, que a gente fala assim, vai fiscalizar mais. Não, vai fiscalizar melhor. Sim. Porque uma coisa que eu combato muito, Ricardo, é que às vezes meus clientes, eles acham, eu não vou entrar administrativamente, porque administrativamente eu não ganho porque tem aquele olhar para o fisco.
Não necessariamente. Sim. Porque aquele processo administrativo dentro daquela instituição, ela vai ter um olhar mais técnico Sim. e muitas vezes mais preparado para delimitar. E assim, muitas vezes eu ganho administrativamente porque a gente consegue ali conversar com um profissional, né, que está preparado para ouvir o debate, para ouvir a técnica, né, para ver ali, para ouvir o apontamento realmente da nossa razão, né, onde a técnica dele, onde a intimação dele, a citação dele não está bem fundamentada. Perfeito. Né? E muitas vezes você vai para o judiciário e, como o senhor muito bem falou, a nossa vara de crimes contra a ordem tributária é jovem. Sim. É jovem, né? Uma jovem vara. Né? Ela, E aí a gente, às vezes, não tem um judiciário tão, não vou dizer preparado, né? Mas que tem a estrutura, né? Quando você vai para o Sudeste, o Sul, você vê várias e várias de crime, de tributárias, várias empresariais, várias especializadas. E eu não enxergo isso como uma coisa ruim. Uhum. Eu enxergo, pelo contrário, como uma coisa muito boa. Acho que a tendência é essa, é especializar, né? Eu acho. Eu acho que a tendência é essa. Até 2000, eu acho que essa vara foi criada, salvo engano, em 2019. Até então, os crimes contra a ordem tributária eram distribuídos, os procedimentos e as ações penais, nas varas de execuções fiscais. O que possibilita muitas vezes mais erro. E o número de execuções fiscais é absurdo. Né? Sim. Então, assim, é muito alto. Sim. Então, acabou que... Fortaleza era a única capital do país que acumulava execução fiscal com crime contra a ordem tributária. Civil com crime. Então, era uma situação... E aí o tribunal foi feliz, a meu ver, quando criou a vara única dos crimes contra a ordem tributária, porque nós especializou. Temos excelentes gestores, né, no judiciário, que eu noto Sim, que eles, claro. a seu tempo, cada um a seu modo, a seu jeito, eles procuram fazer o melhor, né? Perfeito. E aí eu quero também aqui parabenizar os últimos, né, que infelizmente tivemos até aquele incêndio agora no Tribunal de Justiça, né, e a gestora era a doutora Iracema, né, na época. Não me recordo. Eu acho que foi a doutora Iracema, a doutora Nailde também, Sim, que passaram por essa situação de forma brilhante, porque numa situação que não foi fácil, né, que não está sendo fácil. Né? Mas eu acho que ali no momento, né, então elas foram brilhantes mulheres, né, que nos representam no judiciário. Né? Sem dúvida. E aí, já finalizando a nossa conversa, eu gostaria de tocar num ponto, o senhor falou da estrutura dessas organizações, e eu queria saber como é que é o acesso às informações, como é a parte de compartilhar dados, de receber, porque no artigo 37 da nossa Constituição, a emenda 42, ela permitiu que os dados fossem compartilhados por instituições e dizia que leis infraconstitucionais, elas vinham depois dispor sobre isso. E nós vemos, desde então, uma avalanche de leis infraconstitucionais, né, que vem regulamentando, e também decisões de tribunais superiores. E agora veio um limite à lei da LGBT, né, que veio trazer um pouco de apoio para que não houvesse esse compartilhamento de uma forma como estava sendo massiva. Não é isso? Essa questão foi levada ao Supremo Tribunal Federal, né? E aí era a discussão lá do tema 990. Era em torno de um processo específico, e eles acabaram colocando isso como uma repercussão geral. E, ao final, a meu ver de forma acertada, até porque todos os países que têm essa luta do combate, em especial à lavagem de dinheiro, permitem esse compartilhamento de informações. Né? Então, se o Brasil proibisse esse compartilhamento de informações do Supremo, do Fisco e do COAF. O COAF foi criado justamente para identificar indícios de lavagem de dinheiro. Né? E se fosse proibida essa comunicação com os órgãos de persecução, ficaria bastante prejudicado esse combate à lavagem de dinheiro. Então, o Supremo deliberou sobre isso, acho que salvo engano, em 2021, e fixou a tese de que é, sim, possível o compartilhamento
do processo administrativo tributário da Receita Federal, e aí, claro, aplica-se aos estados, e também dos relatórios de inteligência financeira do COAF. A tese foi fixada, falei o IFE, mas depois retornou o nome COAF, com os órgãos de persecução, com o Ministério Público. Hoje em dia é COAF, doutor? Desculpa. Voltou a ser COAF. Voltou, né? Era COAF, passou a ser o IFE, Unidade de Exato. Inteligência Financeira, e voltou a ser o COAF. Hoje vinculado ao Banco Central, se não me engano. Sim. Então, hoje o Supremo definiu que é permitido esse compartilhamento, mas estabeleceu alguns critérios que nós observamos rigorosamente. O primeiro deles é que essa comunicação seja feita por meio formal, tudo registrado de quem enviou, quem recebeu, e que seja resguardado o sigilo. Então, quando nós recebemos esses dados sigilosos, nós somos responsáveis por manter aquele sigilo, e se decidirmos utilizar isso para qualquer outra finalidade, pedimos primeiro autorização judicial. Perfeito. Então, tudo sob controle judicial, tudo de acordo com o ordenamento jurídico. Isso é o que nós mais prezamos na nossa atividade lá no GAESF. Tanto que, ao longo de 7, 8 anos, nós nunca tivemos problemas nesse aspecto, de desrespeito a normas, seja normas internas do Ministério Público, do Conselho Superior do Ministério Público, do Conselho Nacional do Ministério Público, ou mesmo de legislação federal, ou decisões do Supremo como essa, do tema 990. Então, hoje é permitido, né? Houve uma decisão recente do STJ, né, num caso específico do Pará, recente mesmo, agora em agosto, né, que acabou anulando uma investigação, um inquérito policial lá do Pará, porque eles entenderam que essas instituições podem compartilhar com o Ministério Público, mas o Ministério Público não pode, ou a Polícia Civil não pode solicitar, né? O STJ utilizou um argumento de uma outra decisão em que o Ministério Público pediu, na verdade, a cópia da declaração do imposto de renda de algumas pessoas em ordem judicial. Mas isso aí até eu entendo que é inconstitucional, porque o Supremo definiu realmente que o que é possível compartilhamento é dos relatórios de inteligência financeira do procedimento administrativo tributário, e não de cópia de declaração de imposto de renda sem ordem judicial. Né? Então, realmente, e o que a polícia lá, nesse caso do Pará, pediu, na verdade, foi um relatório de inteligência financeira do COAF, que o Supremo permite esse compartilhamento. Então, essa questão ainda está lá sob discussão. Né? Mas nós no GAES não pedimos. Nós já de um tempo para cá, nós não solicitamos, até que isso seja bem sedimentado. Me parece que a decisão do Supremo nesse tema 990 foi muito claro, que é permitido o compartilhamento, mas não abordou essa questão se nós podemos solicitar. Enquanto isso não for definido na jurisprudência, a gente também não pede. Uma dúvida, esse compartilhamento, ele está legalizado só entre as mesmas esferas, ou podem ser esferas diferentes? Tipo, federal, ou o estadual pode pedir ao federal? Como é que está? O Supremo não abordou, salvo engano, ele também não abordou isso, não. Mas como nós tratamos de tributos estaduais, nós que eu digo aqui no Ministério Estadual, nós diz respeito mais a tributos estaduais. Agora, claro, o COAF, na verdade, analisa movimentações financeiras. Sim. Né? Então, esse compartilhamento já é mais não voltado para tributo, mas para movimentação financeira. Entendi. Ok. Quer quem entrega, né? Quer quem entrega. Não é verdade? É verdade. Doutor Ricardo, nós já estamos aqui chegando ao final da nossa conversa, um bate-papo interessantíssimo, né? Um assunto que eu acho que é muito rendoso, ainda poderíamos passar a tarde toda aqui conversando. Né? Porque todos nós somos contribuintes, então é muito importante a gente sempre elucidar essas questões tributárias, né? E assim, agradecer sua disposição, seu conhecimento, seu ter vindo até aqui. Nós queremos também assim agradecer aqui ao espaço, ao senhor Manuel, que nos forneceu esse espaço aqui, que o senhor gostou muito, e realmente é um espaço aqui extremamente estruturado para quem quiser fazer aqui trabalhos, acho que até videoconferência, dá para fazer até online com pessoas de fora, né? E eu acho muito importante esses momentos que a gente pode realmente conversar sobre o direito. Quantas pessoas às vezes têm dúvidas, né? Querem saber como fazer, né? Não querem fazer o errado, elas querem saber como melhor fazer. E são momentos como esse que a gente pode trazer à luz, não é isso, doutor Ricardo? Para mim é um prazer. Assim, eu sempre que recebo um convite,
assim, eu sempre me disponho a falar do trabalho do Ministério Público. Né? O senhor faz por amor, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, É assim, um diferencial. eu gosto muito do que eu faço, eu amo o que eu faço e eu acredito que é fundamental falar do trabalho do Ministério Público, Sim. desmistificar algumas ideias, falar do CIRA, falar do GAESP. Então, é bom que isso seja cada vez mais publicizado e entrar, enfim, para o conhecimento da sociedade do trabalho do Ministério Público. Então, sempre que eu tenho essa oportunidade de falar do trabalho do Ministério Público, eu me disponho, porque eu acho interessante e necessário. Ótimo. Quero agradecer mais uma vez, agradecer a todos que estiveram conosco, os que irão assistir, dizer que nos aguarde, nós estaremos no nosso Instagram, Janaína com Y, Janaína Lima, ADV, chamando, sempre conversando sobre o bom direito, sobre assuntos atuais, né? E até uma próxima, um próximo papo, um próximo companhia agradável, dizer que nós estamos à disposição para próximos trabalhos sobre direito, viu, doutor Ricardo? Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada. Até mais, pessoal.